palavra de Deus nos diz em Tiago que a fé sem obras, ela é morta. Mas como identificar um cristão? Como é que eu e você podemos olhar para alguém e dizer, olha, de fato, essa pessoa é alguém temente a Deus? A resposta de Tiago, ela é muito simples. Um verdadeiro cristão é alguém que ouve e ama a palavra de Deus. A palavra de Deus é um praticante da palavra do Senhor. É alguém que não apenas ama o Senhor, mas também obedece à palavra do Senhor e vai ter facilidade para mostrar a todo mundo o que significa amar a Deus e obedecer à sua palavra. O que não pode acontecer também no povo de Deus é uma fé que não se evidencia em obras, uma fé que não é ativa, não é praticada, uma fé que não possui obras, que não realiza obras, boas ações, é uma fé inútil, uma fé que não serve para nada. E se você olhar na sua Bíblia, do versículo 14 até o versículo 26, Tiago vai nos apresentar 3 tipos de fé. A fé morta, e notem, a fé demoníaca e a fé dinâmica. Hoje, eu gostaria de compartilhar com você apenas as 2 primeiras, a fé morta e a fé demoníaca. Você não ouviu errado não, é fé demoníaca mesmo, porque até os demônios creem em Deus. Mas alguém que se levanta na igreja e diz, olha, eu tenho fé, mas não pratico boas obras, essa pessoa realmente não conheceu a Deus, porque Tiago faz a seguinte pergunta no final do versículo 14, esse tipo de fé pode salvar a pessoa? E a resposta é uníssono, não, não pode. Não pode salvar ninguém, porque essa não é uma fé genuína. Você pratica boas ações? Aquilo que você faz fora da igreja demonstra que de fato você é um cristão? Será que alguém olhando para você no dia a dia pode chegar à conclusão que de fato você é um cristão, uma pessoa temente a Deus? Você é alguém sensível à dor do próximo? Tiago então pergunta no versículo 17, e eu coloco aqui na tela para você. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só, ela é uma fé morta. Ou seja, uma fé que não leva à prática, que não leva à vida, que não demonstra, ela não serve para nada, porque ela não leva à vida eterna. Se você quer ver a minha fé, você precisa primeiro olhar para as minhas obras. Minhas obras. Basta olhar para a nossa vida. Paulo escreveu sua epístola para ensinar como se tornar um cristão. E Tiago escreveu sua epístola para nos ensinar como um cristão se comporta, como um cristão vive. E um verdadeiro cristão, ele pratica as boas obras, porque é uma consequência da mudança que Deus operou em sua vida. Mas então chegamos ao versículo 19. A Leila está dizendo aqui, pastor, parece algo contraditório, mas não é. Não, não é, Leila. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Paulo está explicando o caminho, como nós somos salvos. Mas Tiago está explicando como é que um cristão realmente ele vive, como ele se comporta, por meio das obras. Muito bem. Vamos lá, versículo 19. Agora sim. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Leila também está compartilhando aqui com a gente, meus irmãos, as obras como fruto de uma vida transformada por Cristo. Exatamente isso, Leila. Quando eu e você praticamos boas obras, nós estamos mostrando a todo mundo o que Jesus fez, a obra de Cristo em nossa vida. Parabéns, Leila, parabéns. Sabe, irmãos, antes de avançar aqui, pensando nessa questão, nessa história ainda, isso me incomoda tanto, essa história de Tiago, essa ilustração que ele utilizou para falar que muitas vezes nós estamos na igreja, nós olhamos a necessidade do próximo e utilizamos palavras tão comuns, chavões evangélicos, Deus te abençoe, eu vou orar por você, não, fica assim não, levanta a cabeça, tudo vai terminar bem, se não chegou ao fim é porque não terminou ainda, Deus tem um propósito para a sua vida, Jesus te ama. A gente tem que tomar muito cuidado com esses chavões, muito cuidado.
E Tiago diz o seguinte, olha, vocês creem que existe um Deus? E eu posso imaginá-los balançando a cabeça. Claro que sim, nós cremos, é o Shema judaico, está lá em Deuteronômio 6, versículo 4, nós cremos. Ok, vocês fazem muito bem, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, os demônios também creem que existe só um Deus, e eles não apenas creem, eles também tremem. O que Tiago está dizendo é que os diabos, o diabo, os demônios, eles são ortodoxos. Eles não são ateus, eles não são céticos, eles creem na verdade soberana de Deus, eles creem em Jesus Cristo. Mas eles não apenas creem que existe um Deus Todo-Poderoso. Você vai observar que eles demonstram também uma emoção. Eles creem, e Tiago diz que eles tremem. É claro, irmãos, que eles, embora creem em Deus, eles não podem se arrepender, eles não mudam de ideia, eles não podem passar da rebelião para a submissão a Deus, eles não podem mudar o coração, eles não podem deixar de odiar a Deus e passar a amar a Deus. E o que me deixa assustado é que quando uma pessoa, ela se diz evangélica, se diz cristã, está na igreja, mas ouve centenas de sermões e não muda o seu comportamento, não muda, não dá nenhum testemunho, não pratica boas obras, eu posso afirmar com toda certeza que a fé demonstrada por essa pessoa não é melhor do que a fé dos demônios. É assustador, não é? Porque os demônios, eles creem em Deus, creem em Jesus Cristo, mas eles não podem se arrepender. Mas alguém que vai à igreja, ouve a mensagem, diz amar a Deus, mas não há nenhuma mudança em sua vida depois de anos frequentando a igreja, então, olha, a sua fé é igual à fé dos demônios. É assustador, não é? Mas é exatamente isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E quando a gente começa a olhar para o Novo Testamento, nós podemos perceber que os demônios não apenas creem em Deus, na verdade, eles acreditam em vários fatores, ou melhor, em várias doutrinas que nós defendemos. Os demônios reconhecem uma boa pregação, ou a pregação verdadeira do Evangelho. E mais, quando você olha para o Evangelho de Mateus, você vai perceber que os demônios também sabem que eles terão um tempo determinado para a punição. Em certa ocasião, 2 homens possessos de espírito imundo viram o Senhor Jesus e então os demônios disseram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Ou seja, eles sabem que um dia serão julgados pelo Senhor Jesus. E mais, irmãos, quando a gente tem muito mais coisas, eu estou resumindo alguns fatos, algumas crenças dos demônios que nós encontramos no Novo Testamento. Tem muito mais, tem muito mais. Aonde eu quero chegar, não se engane, o nosso adversário, os demônios conhecem muito de teologia sistemática, tem muitos demônios teólogos por aí que sabem muito de Bíblia, aliás, conhecem a Bíblia de trás para frente, eles reconhecem uma boa pregação do Evangelho, uma falsa pregação do Evangelho, conhecem muito sobre o Senhor Jesus Cristo e, em certo sentido, os demônios são mais sábios do que muitos que nós, irmãos, que nós conhecemos. Eu vou repetir, em certo sentido, os demônios são mais sábios do que muitas pessoas que nós conhecemos. É triste isso, não é? E é assustador. E agora, para terminar, você vai ver que Tiago declara, olha, eles não apenas creem, mas eles tremem. Agora, para a gente encerrar, você vai notar que Tiago declara, olha, eles creem, mas eles também tremem. E a palavra tremer aqui é uma palavra incomum na Bíblia. Aliás, só aparece uma vez exatamente aqui em todo o Novo Testamento. Mas era uma palavra que no mundo grego ela era utilizada em referência aos cabelos, aos pelos do braço que ficam arrepiados. Ou seja, quando os demônios eles pensam em Deus, eles ficam arrepiados de medo. Quando eles se deparam com o Senhor Jesus, ou se depararam, eles tremem, eles ficam assustados, eles ficam apavorados. E por que eles ficam apavorados? Por que o pensamento ao pensar em Deus assusta tanto? Eles odeiam o Senhor Jesus, mas eles não podem negar
a verdade sobre Jesus. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Eles sabem também, eles ficam assustados porque eles sabem que não podem escapar do juízo que está destinado para eles. Eles não podem escapar do que o futuro está reservado para eles. Eles vivem com muito medo da condenação eminente. Eles sabem o que está preparado para eles, mas eles podem e vivem com medo de Jesus, vivem com medo do futuro, mas nada disso pode livrá-los da condenação eterna. Eu quero declarar algo para você nessa noite, no estudo de hoje, algo muito sério. Haverá muitos bons teólogos no inferno. Haverá muita gente boa de Bíblia, que conhece de Gênesis a Apocalipse, sofrendo no inferno. E diante dessa palavra tão dura, eu e você hoje precisamos nos certificar de que não nos juntaremos a essas pessoas. Porque eu e você precisamos entender que o conhecimento, saber sobre Deus, conhecer o Jesus histórico, não pode nos salvar. Viver com medo do inferno, sabendo que o inferno existe, o sofrimento eterno também existe, viver com esse medo também não pode nos salvar. É necessário algo que os demônios não podem fazer e não podem experimentar. É necessário arrependimento. Por isso, meus irmãos, essa palavra de Tiago, ela deve gerar em nosso coração hoje um temor e tremor na presença do Senhor, porque é um aviso solene para todos nós. Porque eu e você não podemos cometer o erro de saber muitas coisas de Deus, acerca de Deus, da doutrina, da história de igreja, saber muitas coisas da Bíblia, teologia sistemática, teologia bíblica, saber muito da história da igreja e não colocar toda essa verdade na prática. E uma coisa que tem me assustado como pastor, quando eu acesso o YouTube, quando eu ouço algumas pregações, quando eu ouço algumas músicas, quando eu compartilho, quando eu converso com alguns colegas, quando vejo a atitude de alguns pastores, alguns líderes são rápidos em defender a doutrina de sua igreja, conhecem tudo sobre doutrina, principalmente teologia reformada, sabem muito de A a Z, conhecem muita coisa, mas não colocam em prática. Alguns judeus, certamente visitando algumas igrejas presbiterianas hoje, se sentiriam em casa, porque não veria nenhuma diferença entre a antiga aliança com a nova aliança, porque Jesus não é pregado em muitas igrejas presbiterianas. E isso muito me assusta, porque algumas pessoas estão tão abraçadas com a lei, com a doutrina, com a história, mas tudo que elas conhecem não é capaz de gerar uma mudança em seu coração. E a pergunta de Tiago permanece: que adianta isso? Será que essa fé serve para alguma coisa? Será que essa fé pode salvar? É claro que não, porque não é uma fé genuína. Você não vê nenhuma ação boa ou prática dessa fé. A fé verdadeira, a fé genuína, ela está enraizada, ligada ao Novo Testamento, ao novo nascimento. A vida nova em Cristo, ela é extremamente necessária para uma vida marcada pelas boas obras. Ou seja, alguém que conhece Jesus, é inevitável que ele não seja um praticante, tenha uma fé prática, uma fé ativa, uma fé que leve as boas novas e que gere boas ações, boas obras. Então, meus irmãos, ao terminar o estudo de hoje, eu preciso enfatizar: não caia na armadilha de uma fé demoníaca, não caia. Não caia na armadilha de pensar que você pode conhecer o Jesus histórico e não caminhar com ele diariamente, seja no trabalho, na faculdade ou em casa. Não caia na armadilha de dizer que você conhece o Senhor Jesus, mas não aceita-o como Senhor e Salvador. Não caia na armadilha de temê-lo. Eu estou com medo do que pode acontecer no futuro, mas não confiar nele como seu Senhor, como Deus Todo-Poderoso. Nenhum demônio jamais confiará no Senhor Jesus Cristo, mas você pode. Nenhum demônio jamais
se arrependerá. Mas você pode fazer isso hoje. Eu não posso terminar o estudo de hoje sem dizer para você que Jesus nunca e jamais, jamais vai rejeitar qualquer pessoa que o busca com uma fé verdadeira. Que Deus nos abençoe, que possamos hoje verificar se a nossa fé é viva ou é uma fé morta. Se estamos seguindo os passos de uma fé demoníaca, alguém que conhece, mas não pratica. Alguém que sabe tudo acerca de Deus, do Senhor Jesus, que é capaz de ouvir um bom evangelho, mas que não pratica aquilo que ouve. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa vida.